mãe não é uma tarefa fácil. Apesar do grande prazer que a maternidade proporciona, junto dela vem diversos medos, cobranças e questionamentos. Criar um filho traz responsabilidades muito grandes, mas bastante recompensadoras. Acompanhar uma vida tomando forma, educando e, acima de tudo, amando, é muito especial para uma mulher. Ninguém falou que seria fácil, só que valeria a pena. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Negras plurais, estamos fazendo exercício de autoconhecimento. Gente, dá um tchau aí. Deixa eu aparecer. Olha que gente linda! A convidada de hoje é especialista em psicologia perinatal e criou um grupo de apoio com o objetivo de esclarecer e orientar psicologicamente mulheres que enfrentam diariamente dificuldades do antes, durante e depois da gestação. Desenvolve o projeto Mundo de Possibilidades Maternas, destinado ao atendimento e suporte emocional às mulheres tentantes, gestantes e mães que se encontram perdidas, confusas e aflitas por causa de seus papéis desempenhados na sociedade. Formada há 14 anos em psicologia e com formação continuada em psicanálise perinatal, ela também acumula no currículo a formação de Coaching Psychology. Hoje, nós vamos conversar com a palestrante e psicóloga Cíntia Aleixo. Cíntia, prazer enorme te ter aqui, viu? Meu. Obrigada. Vamos começar contando um pouco dessa sua história de psicóloga, né? Toda essa tua trajetória, da sua família, da sua formação, para a gente entender um pouco quem é Cíntia. Tá. Acho que para começar a falar de Cíntia, não tem como eu deixar de reverenciar as mulheres da minha família. Tenho uma história muito forte de mulheres batalhadoras, de mulheres que criaram outras mulheres sozinhas, né? E eu não fujo disso. Eu digo de vó, tô falando de vó, de bisavó, de tias. Minha mãe não, minha mãe é casada, até hoje com meu pai. Sou fruto, né, desse casamento, tenho uma irmã. E a escolha da psicologia, eu acho que ela vem muito de encontro à minha personalidade, ao meu jeito de ser. Né? Quando a gente é pequena, a gente não percebe muito o que somos. Mas com a vida, eu fui tendo retorno do que as pessoas me traziam sobre os meus comportamentos, né? Com relação à escuta, à preocupação com o próximo. E isso sempre foi muito forte, sempre muito relevante. Tenho uma mãe que é professora, um pai que é funcionário federal aposentado, engenheiro. Ele batalhou muito para conseguir estudar, ter a oportunidade, possibilidade e permissão para estudar. E aí eu vim nessa embalada, né, familiar de uma forma mais fácil com relação aos estudos, mas ao mesmo tempo muito difícil por conta do ambiente em que eu passeava, né? As questões raciais em algum momento pesou aí? Bastante. Acho que toda pessoa negra que é brasileira, ela tem alguma questão racial, independente da classe social. Os problemas só vão modificando. Né? Comigo, chegou um momento da minha vida em que eu pedi para minha mãe para eu ir para a escola pública, quando eu estava na 5ª série. Porque eu não suportava mais conviver com muitas diferenças invisíveis, né? Na forma do tratamento. Que eu recebia das professoras, de amiguinhas, de convites para aniversário e de xingamentos na rua, enfim. E ali eu comecei a me descobrir, comecei a perceber que na outra escola tinha pessoas mais parecidas comigo e aí eu fui sendo mais feliz. Só que aí ao longo da vida, fora escola, ambiente profissional, ambiente de faculdade e até de residência,
essas questões elas sempre apareciam e aparecem até hoje. Pois é, isso que é um ponto, né? A gente tem níveis de repente, dessas situações e aprender a lidar com elas. E esse é o ponto que eu queria chegar. Hoje você também deve passar por questões de invisibilidade, né? Por conta do trabalho, as referências que se fazem. E aí, como é que você lida com isso? Como é que você se fortalece? E como é que cada um pode se fortalecer para lidar com isso no dia a dia? Com o racismo em si? Exatamente. Bom, é uma caminhada longa, né? E esse encontro ele é muito singular. Ele acontece de forma diferente para cada pessoa, porque cada um tem a sua história de vida, tem os seus encontros de vida também, e isso reforça ou não. Incluindo a personalidade também de cada ser humano. Então, assim, não existe uma regra fechada. Em psicologia é difícil ter uma fórmula mágica da felicidade, né? Mas eu Tudo depende. Tudo depende. Mas eu acredito que o afeto seja a forma mais energizante, assim, e reconstrutora nesse aspecto da tristeza, do sofrimento racial. E é o que eu tento promover para minha filha, que tem 7 anos e que hoje já está mudando de escola também. Né? Mas hoje em dia as relações são mais fáceis, então eu consigo conversar com ela. Antigamente esse tipo de assunto era um tabu, né? Ninguém cuidava disso. E ao mesmo tempo, através dos conteúdos que eu passo, que eu transmito nas minhas redes sociais, a minha militância e a minha ajuda para que outras mulheres negras consigam ter a autoestima elevada e consigam buscar realmente objetivos de vidas que elas entendem que sejam bacanas para as vidas delas, é oferecer conteúdo científico, oferecer informação, usar o cabelo do jeito que eu quero, me vestir do jeito que eu quero e que eu considero bonito para mim, para minha cultura e para minha raiz africana, e servir como um espelho mesmo, né? Acho que é a melhor forma que eu tenho hoje de ajudar as outras pessoas que estão fora do consultório. E aí entra também a questão que eu queria tocar com você, sobre as mulheres que vão até o seu consultório. Entre elas, mulheres brancas e mulheres negras. As dores, os sofrimentos, os fantasmas são os mesmos? Não. Infelizmente, a gente precisa entrar novamente no assunto racismo. Hoje em dia eu recebo mulheres tanto brancas quanto negras, qualquer tipo de mulher, e de várias classes sociais. Só que eu percebo que toda questão que envolve a mãe branca, que tem um filho que sai e ela tem medo que ele seja assaltado, né? A mãe negra, na verdade, ela tem medo que o filho saia e que não volte para casa. Então, a demanda é bem diferente. Isso começa desde, talvez, da gestação, porque aí a mulher negra, a maioria da população, infelizmente, não tem acesso, né, à saúde privada. Então, a mulher negra ela é geralmente maltratada, ela é humilhada nos espaços públicos e muitas vezes violentada. Né? Violentada, a violência que eu digo é no parto, muitas vezes, que não é humanizado. E, enfim... Tem até pesquisas que mostram isso, que desses dados de que as mulheres negras sofrem muito mais, com muito mais horas de parto do que as mulheres brancas. Sim, sim. Que, por conta justamente disso, de deixar... deixa, ela aguenta, deixa mais tempo, prioriza outras coisas. Existe esse estereótipo da mulher negra que é forte. E então alguns estudos já trouxeram, algumas pesquisas já trouxeram estudos dizendo que a mulher negra não precisa de anestesia. Então, isso é dolorido demais. Dolorido na alma. Exatamente. Né? Então, quando eu recebo essas mulheres, o abraço que eu dou nelas é na alma, sabe? Eu sou psicanalista, mas eu costumo brincar e dizer que eu sou uma psicanalista muito humanizada, uma psicanalista humanista. Porque para mim não existe uma forma de encontro com o outro sem um abraço, sem um acolhimento, sem a pele. Então, eu sei que isso dá certo, né? É um trabalho que eu venho fazendo que dá certo. Então, essa é a diferença, infelizmente, que acontece. Agora, abrindo aqui para vocês em especial, algo que eu nunca coloquei nas minhas redes, é que eu faço atendimento especial para mulheres negras. Né? Com valor social, enfim, eu recebo algumas mulheres, muitas procuram, eu estudo o caso, eu vejo a importância, a delicadeza do caso e eu assumo essas mulheres para o meu
convívio profissional. Isso é a sua militância, é a sua forma de dar uma retribuição, digamos, para o movimento negro? 100%. Essa é a minha militância. Além de estar onde eu quero estar, do jeito que eu quero estar, como eu falei anteriormente, é abraçar essas mulheres e de forma silenciosa também. Né? Um dos motivos que eu não abro é isso. É esse exatamente. Primeiro que muitas pessoas não vão entender. Quem não tem esse olhar, essa empatia, esse cuidado com o nosso movimento, com o que a gente espera como respeito para a gente mesmo, enquanto mulheres negras, não vão entender. Então, existem coisas que a gente não justifica. Que se o outro não entende, não vale a pena você se gastar, entendeu? Gastar energia. E também porque encontra em você um par, não tem isso, não? Tem a questão da referência, ela é igual a mim, ela tem um cabelo parecido com o meu, ela tem o meu tom de pele, ela tem a minha ancestralidade, isso Sim. pesa? Principalmente porque quando você está num espaço, num ambiente terapêutico, psicoterapêutico, você precisa se doar, você precisa confiar em quem está do outro lado. Então, muitas vezes, se uma pessoa negra entra com um caso de racismo com uma terapeuta ou psicóloga branca, muitos profissionais hoje de psicologia não estão preparados para cuidar desses casos. Falando em psicologia, não tem como deixar de citar Neuza Santos, né, Tornar-se Negro, né, que é um livro clássico dela. Exatamente, que é a minha referência, né, enquanto psicóloga. Eu tenho um enorme respeito e baixo minha cabeça para essas mulheres. Tanto ela quanto Virginia Bicudo, que foi grande, importante, maravilhosa psicanalista. Foi a primeira psicanalista negra do Brasil, a primeira mulher negra analisada. E ela deixou estudos maravilhosos sobre o racismo, sobre o adoecimento que o racismo causa psiquicamente. E esses estudos não estão nas universidades. Né? Eu me formei há pouco tempo, tenho 14 anos, e ninguém nunca me apresentou, Regina. Você teve que buscar isso, ir atrás dessa informação. Exatamente, porque a diferença é tamanha. A gente precisa entender que as questões psíquicas de uma pessoa negra é diferente, muitas vezes, do que os escritores europeus, como Freud, sim, que é o pai da psicanálise, mas que tem um olhar, um viés branco e europeu, é diferente do que a gente tem aqui no Brasil e da população que está aqui. Então, a gente tem que se ajustar. Não só os psicólogos negros, mas os brancos também. É até um convite que eu deixo aqui. Por isso que é importante esse diálogo, né? Você passa muito essa mensagem de ter um diálogo, de falar para todo mundo, né? Exato. De ser um movimento acolhedor e de passar essas informações não especificamente só para as mulheres negras, mas para as mulheres brancas, sim, atender todo mundo, para levar essa mensagem, não é isso? É isso. Uma colocação que me preocupa muito é na minha fala e na minha linguagem, né? Porque geralmente os intelectuais das áreas sociais tendem a falar mais difícil, porque estudam muito, né, artigos científicos, e então usam um linguajar muitas vezes que a população não entende. Então eu tenho uma preocupação, sim, e eu tento muito, espero que eu consiga, espero que eu esteja conseguindo, né, colocar em prática durante as entrevistas ou durante os conteúdos que eu coloco nas redes sociais, de usar palavras que o outro vai me entender de fato. Acho que aí realmente inclusive é mais uma preocupação e mais uma forma de ajudar. E essa sua postura também traz uma tranquilidade para quem está ali, que bom. Né, ouvindo. É como se você sempre oferecesse flores, né, nessa discussão, mas tem um lado, como você bem colocou, do afeto. Sim. E isso é mais acolhedor, porque quando você entra para o atrito, você distancia, né? Talvez seja isso, você consegue aproximar. Pois com essa postura. Verdade. A gente precisa se cuidar, sabe? Porque geralmente o outro que pratica o racismo, ou o outro que não está atento a esse detalhe, grande detalhe de uma população de 55% do Brasil, está passando, esse outro ele não quer ser atacado. Ele ataca, mas ele não quer ser atacado. Ele não consegue se responsabilizar pelo racismo e pelas humilhações e pela falta de respeito que acontece. Então, se eu também chegar de uma forma agressiva, ele não vai me escutar. Né? A tendência que a gente tem a realmente se entristecer e ficar furioso e querer bater de frente com quem pratica o mal é enorme. Mas a gente precisa
criar estratégias para isso. E possivelmente essa seja a minha estratégia. Eu não é meu, né? Esse é o meu jeito de ser também. Eu não atuo dessa forma. Eu não sei nem como que eu cheguei nesse critério, mas dessa forma que tem acontecido e tem dado certo, de repente por isso que eu tô levando pra vida. É isso, tem dado muito certo, a gente fica muito feliz. Que bom. Bem, eu vou ficando por aqui, já já a gente volta com mais Cíntia Aleixo. Até já. Hoje nós estamos conversando com a palestrante e psicóloga Cíntia Aleixo. Cíntia, palestrante, psicóloga, como é que você leva essa sua mensagem para o mundo? Como são as suas palestras, as principais colocações? Certo, então. Eu vou começar falando do meu trabalho inicial, que foi em consultório, né? Eu comecei a perceber que eu atendia um número muito grande de mães. Isso já formada. Anteriormente à formação, eu fiz um estágio na Santa Casa de Maternidade, aqui no centro do Rio, e eu atendia mulheres puérperas, mulheres grávidas, estava na maternidade de alguma forma. A vida foi me levando para esse caminho maravilhoso que é a maternidade. Anteriormente, atuei no hospital infantil, em Caxias, não deixava de trabalhar com a maternidade mais uma vez. E eu fui sentindo que era o que eu gostava. Só que chegou no momento do consultório, da minha carreira, em que eu engravidei e que eu precisei, inclusive, desse apoio psicológico, né? Porque todos somos seres humanos, somos mulheres, vivemos diferenças, né? Principalmente para quem é casada, enfim, a gente muda, os nossos papéis sociais mudam e crescem muito. E eu não consegui encontrar ninguém que falasse a minha língua. Não estou dizendo que não existissem, tá? Mas eu não encontrei esse abraço linkado entre psicologia e maternidade preta. E aí eu falei, eu preciso contar para o mundo que é possível. Vem cá, vamos dar as mãos. Mulheres, e eu preciso explanar isso de alguma forma. Foi onde eu desenvolvi o projeto, o Mundo de Possibilidades Maternas, e a partir daí eu saí do consultório. E aí eu fui para o mundo, fui dar palestras, eu ofereço workshops também em empresas, eu ofereço grupos de mães, grupos terapêuticos de mães, tanto em consultório quanto em ambientes profissionais, né? Por exemplo, se uma empresa hoje em dia perceber que tem um número grande de mulheres que estão voltando da licença maternidade e quiserem me chamar para a gente fazer uma roda de conversa, eu trazer explicações para a maternidade, de alguma forma ajudar, também é válido, sabe? O workshop, ele acontece muito para a mulher entender como que acontece cientificamente essa transformação psíquica, né? Do engrandecimento, como é que se torna mãe. Será que é possível? Será que a gente nasce com esse instinto? Né? O que a ciência diz? Sempre fica isso, né? Mãe, aí vira uma santa, a coisa da santidade. Isso também, para muitas mulheres, também é um desafio, né? Um fantasma. Exato, e é isso que pesa. Porque não nascemos prontos, né? Essa tese, ela já caiu. O que acontece é que a gente vai criando espaços na nossa vida para acolher aquele bebê e o amor vai aumentando, mas pronto, um amor pronto e romântico como a mídia vende é difícil. Então a maioria, digo que 90% das mulheres que me procuram falam para mim, eu não consigo ser igual a atriz tal, eu não consigo ser igual a fulana tal, eu não sei se eu amo tanto meu filho assim, eu tenho raiva às vezes, eu fico cansada, eu tenho preguiça de acordar para amamentar. E quando elas se percebem não sozinhas nesse espaço, tudo vai se resolvendo na cabeça, internamente. Porque quando você fala isso, me vem muito à cabeça, né, na minha cabeça, a questão da culpa. É isso que pesa muito também nessa relação? É exatamente a culpa. Porque quando você se compara com uma outra pessoa, uma outra figura materna, que é maravilhosa, linda, chique, elegante, né, pronta para a vida nas redes sociais, você se sente culpada de não estar assim também para você mesma, para o seu marido, para o seu par, para a sua parceira, ou para o seu filho, ou para a sociedade de uma forma geral. Então você se sente diminuída, né? Diminuída, rejeitada, feia, inferior, a autoestima vai lá embaixo.
Então, a gente precisa vender, sim, conteúdos, mas a gente precisa colocar conteúdos verdadeiros. E essa é uma bandeira que eu super levanto. E nessa bandeira sua tem um mascotezinho, né? A Manu, né? Tem. Tem a minha batinha. Ela tá sempre ali nas redes sociais com você, essa relação que você reforça dessa imagem, né, de trabalho, mãe, mulher também. É uma informação que você passa para as mulheres que se permitam fazer de tudo um pouco. Seria um pouco por aí? É um pouco por aí, sim. É mostrar a maternidade real, né? E é fazer também com que as mulheres entendam que a gente consegue ser um pouquinho de cada, sem perfeição de nada. Não somos incríveis, né? A gente não existe a maternidade incrível. O mito da Mulher Maravilha. Exatamente esse. É um mito, né? O nome já diz tudo. A Manu me ajuda, Bessa, porque é através dela que eu crio conteúdos para as minhas redes. É através do meu dia a dia. Ali é uma história muito real. E quando você vai para as redes, para a mídia, né? E você está aí aberta a todo tipo de retorno. Como é que tem sido esse retorno do público? Como que você está lidando com isso? O retorno tem sido muito bacana, engrandecedor. Eu já te falei que eu sou tímida. E então às vezes eu acho que as minhas colocações não foram suficientes, que não deu para entender, mas aí quando eu percebo o retorno das mulheres negras e não negras, eu me sinto satisfeita, né, com o que eu estou desenvolvendo e com o que eu tenho muito a desenvolver também. Tem muita vida aí pela frente, acadêmica, inclusive. Eu não quero parar no tempo. E você acha que esse trabalho, de alguma forma, ele contribui para uma consciência coletiva? Sim, totalmente. Porque quando eu me mostro como eu sou, ou quando eu mostro o trabalho que eu desenvolvo, ou que eu faço, vai muito de encontro ao que a gente comentou no começo, né, da representatividade. A representatividade para outra pessoa, para outra mulher ver, entender que ela também é capaz. Muitas me escrevem assim: olha, eu me tornei mãe e eu estou agora buscando um curso porque você me inspirou, eu me matriculei, já conversei com meu marido, ele vai ter que ficar, a gente vai se dividir. Então é isso, é o coletivo que vem dando retorno, né? E que de alguma forma a página ela vem trazendo esse novo olhar da mulher, né, no ambiente profissional e materno. E daí não tem volta. Depois que entra nesse ritmo, não tem volta. É crescimento daí para frente. É assim, né? É assim. Ou tem recaídas? Você acha que esse processo ele é feito de altos e baixos? Da vida profissional, que você diz? Dessa trajetória de você se encontrar, resolver seus fantasmas como mãe e seguir profissionalmente. Não, tem recaída sim. A gente vai vivendo a vida dia após dia. E as dificuldades, elas aparecem. Elas vão surgindo. E a cada dificuldade a gente precisa encontrar um facilitador para que a gente consiga resolver. Eu acho bacana trazer aqui que o ideal com isso, que eu estou querendo dizer, é que a gente não pode se paralisar. Sim. Né? Acho que nenhum efeito, nem do racismo, ou nem da maternidade, nem da dificuldade de criação, ela pode paralisar a gente. Sei que muitas vezes é difícil, sei que cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua estrutura organizacional mesmo, intelectual, psíquica, mas precisamos ser otimistas, né? Porque senão a gente vai se engessar, e eu acho que viver engessado deve ser tão triste. E aí entra também uma outra questão que eu queria tocar com você. Você fala, a gente, né, logo no início apresentou a questão das tentantes. Como é que é essa relação com as tentantes? Hoje a gente sabe que tem a maternidade cada dia mais, né, para os 30, 40 anos. Sim, é legal você trazer isso, sabe? Porque a mulher que é tentante, quando ela vai buscar um apoio psicológico comigo, não existe um vínculo científico ligado, né, talvez à fertilização ou comprovadamente que a mulher vai engravidar porque está passando por uma avaliação ou um acompanhamento psicológico. A medicina, ela precisa de dados, né? Ela é taxativa, então ela conclui que a mulher com 40 anos tem uma diminuição do hormônio X e Y e vai sentir uma dificuldade. É uma realidade? É uma realidade.
Mas a psicologia, em contrapartida, a gente trabalha com emoção, com amor, com afeto, com a positividade, com astral, com axé. Então, quando a gente cuida do coração, quando a gente cuida desses espaços internos e invisíveis, por que não poderia dar certo? Né? A tentativa, ela pode acontecer. Agora, você sabia também que muitas mulheres tentantes com 42, 43 anos me procuram e muitas vezes elas se encontram e descobrem que, na verdade, elas não querem engravidar? Também tem isso, tem a pressão da sociedade que diz, você já está com 40, cadê o filho? Isso. Tem que engravidar. E aí ela vai tentar, ela faz, ela descobre, eu não quero. Não é isso que eu quero. E aí tem que ficar bem também nesse lugar, né? De não querer. Que eu acho que é um pouco o meu lugar. Que aí também eu tenho que aprender a lidar com a cobrança da sociedade. Qualquer escolha que a gente faça na vida, a gente precisa bancar. E sustentar essa escolha. E geralmente não é fácil. Porque as pessoas tendem a fazer julgamentos. Então a gente precisa estar firme, a gente precisa estar consciente dos nossos desejos, da nossa história de vida, do que a gente tem como valor de vida. E se estivesse sendo difícil bancar isso sozinho, procurar algum tipo de ajuda. Agora, uma coisa eu te digo, quando você consegue passar por uma avaliação, um acompanhamento terapêutico e descobre que você realmente não quer engravidar, que está tudo certo, é libertador. Né? Que você fique em paz. O estado de consciência em paz é formidável, é sensacional, né? Você viver em paz consigo mesma. Mas não é fácil, a gente não pode julgar todo mundo. Sim. É um caminho que para algumas pessoas é um caminho longo e para outras pessoas é um caminho mais curto. E no consultório, as mulheres que aparecem para você, né, que chegam até você, são mulheres mais velhas, mais maduras, ou tem adolescente? Como é que é essa relação? Olha, eu atendo todas as pessoas. Eu sou especialista em maternidade, em perinatal. Porém, eu atendo todo o público. Eu atendo homens. Homens também? Sim. Eu atendo os pais, eu atendo as mães, eu atendo filhos, irmãos. Então, não tem uma idade fixa, assim, das pessoas que me procuram. O que eu percebo nas redes é que o meu público está sustentado e baseado em mulheres de 25 a 34 anos de idade. E talvez isso consiga te responder melhor. Entre tentantes e gestantes, pós-gestantes? Entre gestantes. Entre gestantes não, desculpa. Entre mães. Entre mães. Porque a gestante que busca ajuda é como se a gente fizesse um pré-natal emocional. Não existe, como é que eu posso falar? Não existe, fugiu a palavra. A prevenção do adoecimento psíquico 100%. O que você vai fazer, o que a mulher que é gestante faz, ela procura conhecimentos, o que poderia acontecer. Então, se aqui vai me magoar, se tem uma ameaça aqui, eu não vou aqui, porque eu tô grávida. É isso. Mas isso independe, a psicanálise, né? Diz que independe dela passar por algum adoecimento. Que seria a depressão pós-parto, né? Isso. Bem, Cíntia, obrigada. Olha, é muito assunto. Verdade. Gente, não dá para conversar tudo em um programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, gratidão. Aprendi muito com você. Muito bom ter você, viu? E eu com vocês aqui também. Sinto meu abraço, meu carinho, meu afeto. É isso. E é verdade, viu, gente? Porque quando ela chegou, a primeira coisa que ela fez foi: deixa eu te dar um abraço, né? É muito lindo isso. Esse é o verdadeiro afeto, né? A gente precisa encostar os nossos corações, encostar a nossa pele, dar as mãos mesmo uma para outra, pra gente se fortalecer. É isso. Então, de coração para coração, a gente encerra o programa com emoção. Eu conversei com a doutora Cíntia Aleixo e para rever esta entrevista e todas as outras é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntinhos mais uma vez. Até lá! Cultine é força, resistência, sabedoria, garra e a preservação da nossa memória ancestral.